Olá, 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 tudo bom, jovem? E aí, tudo bem? Gostou dos cabelos? Cara, é falta de ter, a gente já arruma um para ter, tá? Mas dá licença para eu entrar na sua casa para a gente discutir sobre um assunto da nossa apostila, tá? Vamos falar de carta ao leitor, cara. Carta ao leitor cai nos vestibulares de gêneros, que nem a gente falou de resumo na aula passada, agora a gente fala de carta. Beleza? Só um momento. Vamos lá, cara. A carta em si, cara, ela é um tipo de gênero epistolar, né? Ele está dentro do gênero epistolar ali. E ela é sempre vinculada em jornal ou revista. Sempre para alguém fazer uma reclamação, alguma coisa, tá? E fica ali na parte de opiniões do leitor. E cai no vestibular mais ou menos do jeito que é colocado no jornal. É um espaço reservado para as opiniões, críticas, essas coisas aí, tá? Além disso, cara, antes de ser publicada, ela passa por uma equipe de revisão, a qual adaptará o seu texto e vai corrigir os erros prévios, né? Quem é essa equipe de revisão? Sou eu. Mas você não vai produzir texto essa semana, porque ainda você tem que entregar o meu resumo e eu acredito que dos segundos, 5 pessoas no máximo entregaram todos os resumos. Por favor, jovem, entrega o resumo, manda no e-mail para mim. Se você está com dúvida de como mandar o e-mail, faz o seguinte, cara. Digita o endereço, tudo em letra minúscula, por favor, tá? E digita o seu também, porque se chegou no seu, vai chegar no meu. E aí você não fica desesperado, preocupado, cara, porque daí eu também fico sabendo se você fez ou não, e você pode entrar em contato comigo. Porque não dá para saber se chegou ou não. Só dá para saber se chegou. Se não chegou, algum problema teve, você tem que olhar o seu e-mail. Beleza? Fique atento ao seu e-mail, jovem. Bora lá. Por esse motivo, não existe um modelo específico, coisa e tal. O vestibular, cara, ele vai te apresentar todas as informações possíveis de como fazer uma carta. Então, mas você tem que saber, é um tipo epistolar que cai no vestibular e você tem que fazer. Beleza? É difícil? Não, cara, eu acho até mais fácil, tá? Porque, por exemplo, vamos pegar a UEM. A UEM dá comandos de redação. Se você não seguir os comandos, é óbvio que você vai perder ponto, tá? Geralmente aparece assim nos jornais, cara. Olha lá, senhor diretor, constitui-se o motivo de muita alegria, coisa e tal. Esse é assim como cai no leitor. Depois eu tenho mais umas, como você pode fazer no vestibular também, tá? Vamos falar das características dela? As características dela são bem básicas e parecidas com o que você está acostumado. As principais características da carta são textos breves e escrito em primeira pessoa, quando é carta, é um leitor. Mas isso varia da banca. Se a banca pediu para você escrever em primeira pessoa, interpretar alguém, aí sim você escreve em primeira pessoa. Se a banca não pedir, você não vai escrever. Então, leia as orientações, grife as orientações na hora que aparecer um texto para você fazer no vestibular, tá? Temas atuais e de caráter subjetivo. É muito amplo, cara. Parece fácil, mas acaba sendo mais difícil. Que nem, por exemplo, vamos falar lá do primeiro texto que nós fizemos, os textos dos gráficos. Era 10 linhas, coisa básica, mas o problema está em encaixar as 10 linhas, né? Como muita gente, a gente trocou uma ideia aí. Linguagem simples, clara e objetiva, sem muita enrolação. É papo, mais nada. Presença de destinatário e remetente. Para quem você vai mandar e quem está mandando. É um texto expositivo e argumentativo. Pensando nisso, cara, após essa aula, na semana que vem, eu vou mandar tipos de argumentos para vocês.
Beleza? Esses tipos de argumento vai servir para a gente construir uma carta, coisa e tal. Beleza? Como fazer a estrutura da carta ao leitor, cara? Ela é simples. Lembra do texto que a gente fez sobre a persistência do preconceito racial na sociedade brasileira? Que era um texto dissertativo argumentativo? A estrutura é mais ou menos parecida, muda alguma coisinha ou outra ali, tá? Vamos lá. Geralmente a estrutura, cara, geralmente a estrutura das cartas, os leitores não seguem uma estrutura padrão, mas é bom você seguir no vestibular uma estrutura padrão. Espera aí que meus cabelos estão caindo em meus olhos. Então tem um vocativo. Para quem você vai mandar? Então você vai ter que chamar essa pessoa. E aí o vestibular, a banca vai te dar quem que você vai ter que chamar. Se não der, você vai ter que procurar pelo texto motivador. Mas geralmente dá. E uma coisa que todo mundo esquece, cara, principalmente quando a gente vê esse tipo de texto na UEL, que é o seguinte: a pessoa esquece da vírgula do vocativo. A vírgula do vocativo, ela é importante, extremamente importante, cara. Beleza? Então, nome da pessoa, vírgula. E o cabeçalho. O cabeçalho, geralmente, tem um modelo aqui depois, mas não tem um lado certo, mas é bom manter um padrão, cara, tá? Porque os vestibulares cobram isso também. Se você manter um padrão bonitinho o seu texto, maior a sua nota, né? Então, quanto mais atingir a exigência da banca, maior a sua nota. A introdução, pequeno trecho que aborda o assunto. Então, é um parágrafo expositivo. Toda introdução é um parágrafo expositivo, porque ele vai expor uma opinião, vai expor alguma coisa. Pequeno, que será apresentado e explorado pelo leitor. Desenvolvimento. São feitos os argumentos do leitor sobre a ideia central que foi apresentada lá na introdução. Suave na nave? E uma conclusão. O leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Então é o seguinte: cabeçalho, cabeçalho desse lado, vocativo, e é importante fazer parágrafo na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. No vocativo, você segue a margem normal, já você vai ver como que é. Não faça parágrafo no vocativo, tá bom? Bora lá? E por último, uma despedida, cara. Geralmente, uma despedida bem simples, atenciosamente. Dependendo do assunto da banca, por exemplo, já teve uma vez, acho que foi na UFPR, não, desculpa, foi na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou a Federal, posso estar enganado. Caiu, estava em alta, Minha Mãe é uma Peça, o filme, né? Muito bom, por sinal. E pediram para escrever uma carta para Dona Hermínia como se você fosse o filho dela. Você tinha que cordialmente, você tinha que manter o que a banca ia falar, né? Só que apareceu coisas assim, mamusca, mamãe querida. Tem que manter um certo grau de intimidade, mas é a banca que vai dar o grau de intimidade para você. Só que você também vai escrachar também, né, velho? Tem que levar em conta aí o que o vestibular quer. E na assinatura? A assinatura, o vestibular pede para você assinar, ou às vezes para assinar como anônimo. O leitor assina o seu nome, pelo qual aparecer em forma de sigla. Por exemplo, Afonso Miguel Pereira, AMPS. Dica, velho. Na hora da sua redação, você só pode assinar com as iniciais. Se você colocou o seu nome completo, do jeito que está aqui, sem ser siglas e sem ponto, mano,
você vai zerar sua redação, certo? Então, a hora que você for assinar, siga as orientações da banca. Se for para fazer com sigla, um ponto a cada letra, por favor, tá? Vamos lá no exemplo bem simples para você. Tá vendo aí, cara? Manter o cabeçalho desse tamanho, desse lado aqui, no caso Marília, né? Mas a gente está escrevendo para São Paulo aqui. Então, são a cidade de onde está falando. Nossa, me senti agora na ligação a cobrar. O dia que você escreveu, o mês e o ano. Só. Não tem nem ponto final aqui. Você tá vendo que tá desse lado aqui, ó. Tá vendo meu mouse, cara? Ele tá desse lado aqui. Tá bom? Aí depois vem com o vocativo pra cá. Com o pronome de tratamento. Caro, ilustríssimo, senhor, senhora que seja, né? Caros editores da revista Viagens e Lazer. Então, se você for para escrever para uma revista, para um jornal, para quem for, a banca vai dar para quem você escrever. Se não der, procure na proposta. Antes de mais nada, olha como que ele começa. Você pode iniciar um texto assim, mas no futuro, tá? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no jornal do mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas no texto. Ele expôs ali o que ele vai falar. Após ler a matéria, fiz uma lista de locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. No vestibular, você vai ter que assumir o papel que a banca te der, certo? Não transcende a realidade, viu, filho? Não dá zica. Quanto a isso, tem uma sugestão para o próximo mês: a inclusão de matérias sobre as Ilhas Fuji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude completar as belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço pela atenção, ou atenciosamente, ou cordialmente. Aqui, no caso, assinou o nome, tá? Mas siga as orientações da banca. Vamos ver o próximo? Mesmo exemplo aí. Para cá, né? Para cá está o cabeçalho, com a cidade, o dia, o mês e o ano. Para cá, para este lado aqui, está o vocativo. Olá, falta uma vírgula aí. Olá, pessoal da revista Team Feminina. Se o vestibular pedir para você assumir uma forma mais informal, tudo bem. Se ele não pedir para você assumir uma forma informal, mantenha um padrão. Não seja muito formal, mas também não seja muito informal. Beleza? Porque senão você pode perder pontos justamente por causa disso, por questão de linguagem. Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. E adoro a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Eu sou fã da revista, compro todo mês, e aí eu expus tudo o que eu queria falar, tá? Além dessas matérias, vírgula, além dessas matérias importantes na adolescência, vírgula, adoro a seção de moda e acessórios. Percebe aqui, jovem, a questão de parágrafo. Aqui tem que ter também estrutura de parágrafo, principalmente para o vestibular. Aqui é uma coisa mais informal, não é vestibular, mas para o vestibular mantenha a estrutura de parágrafo. O que eu vou falar? Ponto final. Na mesma linha, desenvolvo o que eu falei anteriormente. Ponto final, concluo o que eu falei, tá? Conectivo também é importante, tá? E aí ela falou, apresentou, pode ser feito em 2 parágrafos, né? Mas dependendo, eu prefiro, assim, eu aconselho
você fazer em 3 parágrafos, certo? Você faz a apresentação, o argumento e o fechamento do jeito bonitinho, fica mais bonito. Geralmente você tem no máximo estourando, cara. Vamos pensar na estadual de Ponta Grossa ou de Jacarezinho, e geralmente eles pedem 17 linhas, cara, 15 linhas, beleza? Jovem, a nossa aula de hoje é basicamente sobre isso. Então, atente-se para a sua carta ao leitor. E, por favor, me entreguem os seus resumos, certo? E leve a dica. Ao mandar o e-mail, cara, eu não vou saber se chegou, se deu problema. Então, ao mandar o e-mail, manda para mim e manda para você também. Manda no mesmo e-mail que você está escrevendo, digita meu e-mail e o seu, beleza? Qualquer coisa, se você estiver com dúvida, procure o Mariel para ele entrar em contato comigo. E aí eu vejo o que deu errado, tá bom? Espero que todos tenham recebido as suas notas. Um abraço e tchau, tchau para todo mundo. E um beijo.